Oi pessoal, meu nome é Gustavo Borges, também conhecido como Moita, e eu tô aqui para falar sobre introdução à linguagem fotográfica e a construção de fotolivro artesanal. Nesse pequeno curso, a gente vai falar sobre essas linguagens fotográficas e as várias formas como elas podem ser apresentadas, sejam elas como a estética, os objetos ou até mesmo cor da fotografia. É um vídeo curto para falar de uma coisa com uma profundidade muito grande. Logo após a gente enumerar essas várias formas da linguagem fotográfica, a gente passa por uma segunda etapa, que é a definição de um ensaio fotográfico. Como que você seleciona as fotos, como que elas vão se comportar em uma sequência. Já na terceira etapa, a gente vai fazer a construção de fato do livro, que é a costura, a colagem, a construção da capa, para a finalidade de um livro de fotografias, um fotolivro. Lá na quarta etapa, a gente pega aquele ensaio que a gente construiu lá na segunda parte do curso, encaixa ele nesse livro que a gente construiu na terceira etapa. E assim a gente vê como que as fotos vão conversar. É legal no primeiro momento não ter a colagem para você poder mudar a ordem. A minha intenção aqui é poder dar um pouco de conhecimento para qualquer pessoa que goste de fotografia e possa pegar aquele álbum esquecido de família, aquela foto de uma viagem que fez e que está guardada dentro de uma caixa, e poder resgatar isso e construir um novo objeto de carinho. Bom, então vamos começar com a primeira etapa do curso, que é falar sobre os conceitos da linguagem fotográfica. O próprio nome já indica do que se trata, a linguagem que está inserida naquela fotografia. A gente tem inúmeras formas de apresentação dessas linguagens. Eu posso ter fotografias preto e branco, posso ter fotografias coloridas, a gente tem geometrias que indicam linhas e formas, podem dar uma sequência harmônica dessas fotografias. A gente ainda tem o que essas fotos representam. Então a gente tem fotos de paisagem, por exemplo, a gente tem foto de rua, foto de família, foto de retrato. Então a gente tem diversas formas de apresentação dessas linguagens e elas vão conversando entre si. E quando você começa a criar coleções dessas imagens, é muito legal, porque elas estão todas em um mesmo universo. Eu acho que é muito legal a gente pensar nisso, pensar em coleção, pensar em universo daquele tipo de fotografia. Um exemplo prático é quando eu pego um livro todo preto e branco e coloco uma foto colorida. Se ela não tiver um sentido ali, de estar ali, ela fica distonante de todo o restante. É a ideia de criar uma lógica dentro, daquela linguagem fotográfica. Agora, na segunda etapa, a gente fala sobre o ensaio fotográfico, ou essa coleção de fotografias a partir do momento que a gente define uma linguagem para esse fotolivro. Nessa parte é muito legal porque você cria uma história, a sua história. Você vai contar ela da forma que você quiser. Então, um exemplo, eu quero contar sobre uma viagem que eu fiz para Ouro Preto, por exemplo. Ali eu vou colocar fotos das igrejas, vou colocar fotos das ruas, das pessoas e vou contar a minha história daquela viagem, quais foram os meus olhares. Eu posso contar a história só mostrando as igrejas, só mostrando selfies minhas, só mostrando fotos das ruas. Eu posso transformar todas essas fotos em preto e branco, ou eu posso deixar todas coloridas. E tem uma parada que é muito legal, que mesmo você querendo contar aquela história, você tem que pensar que esse livro vai ser visto por outras pessoas. A partir do momento que você mostra para uma única pessoa, ela vai olhar e vai ter uma interpretação diferente da sua. Essa liberdade de interpretação é muito rica. Nem sempre você vai passar a mensagem que você quer passar. Mas isso não quer dizer que você deve montar um fotolivro sem uma lógica. Não, pelo contrário. Quanto mais você conseguir passar uma lógica, melhor vai ser e mais gostoso vai ser para a pessoa ver esse livro depois. Bom, agora na terceira etapa eu vou sair um pouquinho aqui da frente da tela e aí a gente vai para a mesa para poder cortar, poder costurar, poder colar. Bom, pessoal, nessa etapa do curso eu deixei alguns livros aqui que eu criei nos cursos que eu fiz sobre o tema. Deixei já alguns materiais que a gente vai utilizar na hora da criação. Eu queria começar mostrando algumas fotografias, né? Então aqui eu tenho duas fotos que poderiam estar numa mesma linguagem. A gente tem um céu nebuloso, de neblina.
uma imagem com a predominância do verde, da natureza. Aqui eu já tenho uma predominância de fotografias com uma predominância do preto, né? E aqui a gente, no mesmo enquadramento, várias fotos que criam um jogo, né? Esse livro aqui ele fala bastante da temperatura de calor, né? Então, sempre com fotos com bastante calor. Bem dourado, né? Ele tem umas quebras, que ele altera, né? As páginas, tá vendo? Eu gosto muito desse tamanho, tá? Ele é um tamanho que é mais ou menos a divisão 10x15, que é o tamanho mais tradicional para fotografia. Então agora nessa parte prática, eu peguei as folhas mais acessíveis, uma folha de impressora A4. A primeira coisa que a gente tem que entender de um livro é que ele é dividido por cadernos. Quando eu pego 4 e dobro, eu tenho 16 páginas. Isso é basicamente o início do pensamento. A gente vai começar dobrando essas folhas. Ó, uma dica importante é dobrar sempre do meio para as pontas. Então, pega a folha, segura as duas pontas, aqui, apoia e vem com os dedos pelo meio e vai. Agora que a gente já dobrou todas as folhas, a gente vai pegar 4 e colocar elas uma dentro da outra. Beleza, nosso primeiro caderno tá pronto. Bom, é isso, o nosso livro vai ter 3 cadernos. Nessa parte a gente vai utilizar a linha e a agulha, mas antes da gente começar a fazer a costura, precisa definir onde que serão os furos. A forma mais fácil de fazer isso é ir marcando com uma caneta aonde que os furos serão inseridos. Levanta a folha e coloca a régua bem pertinho da onde você vai fazer a marcação. Então aqui eu começo no primeiro centímetro. Cada livro tem um tamanho, então cada livro vai ter um furo diferente. E isso vocês irão definir somente na hora de fazer os furos. O meu primeiro furo, que eu defini para esse tamanho de livro, vai começar depois de 2 centímetros do início. Então eu vou marcar aqui no número 2. E eu vou furar de novo depois de 2 centímetros. Então no 4. Beleza? Os meus 2 primeiros furos. Aí eu vou fazer desse lado. Então termina no 21, eu vou contar 2 centímetros. Então marco aqui no 19 e conto mais 2. Aqui no 17. Agora, para criar uma lógica, eu vou pular 5 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5. E vou marcar aqui no 9. E a mesma coisa do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. E vou marcar aqui no 12. Então eu ganhei aqui um espaço de 3 centímetros no meio. Essa é minha marcação. A gente vai pegar as outras 3 folhas, lembra? Que estava aqui nesse caderno. Eu vou colocar aqui no meio. Agora tem que ter muito cuidado para não furar a mão, hein? Eu vou colocar no buraco e fazer força. Pronto, já furou. Eu vou fazer isso com todos os outros. Muito cuidado também para não estragar as folhas, né? Então é legal ir rodando, segurar com muito cuidado. O nosso primeiro caderno está furado. Aí agora eu vou usar a mesma guia para furar todos os outros. Então eu vou pegar o outro caderno que está aqui, vou abrir ele no meio e vou furar. Beleza, mais uma vez vou tirar a guia. Tira a guia e coloca aqui no caderno que só tem 3. Agora a gente já tem os nossos 3 cadernos do livro e furados, ó. Lembrando que esse papel foi escolhido pela facilidade de ter ele em casa, né? Mas quanto mais grosso o papel for, melhor. Agora a gente vai fazer a costura do nosso livro. Então eu tenho que deixar uma porcentagem inicial para fazer a amarração, né, do início, que vai segurar. E aí eu venho marcando uma medida, 2 medidas,
3 medidas e mais um pouco pro final para poder amarrar. Eu vou cortar essa linha aqui, começar a costura usando a mesma agulha que a gente furou. E vou fazer vários nós, que é para não passar no buraco. Agora é fazer uma bolinha de nó. Uma outra dica muito importante é deixar sobrando uma boa parte para fazer a amarração final. E vou passar de fora para dentro. Agora, o segundo é de dentro para fora. Agora de novo de fora para dentro. É muito importante ele acabar de fora, porque aí a gente começa com o segundo caderno. A gente pega os dois e aí eu começo passando de fora para dentro. Agora a gente vai fazer com o terceiro. Agora a gente já passou nos 3 cadernos, agora é só vir ajeitando, ó. Então eu venho em cada uma das costuras externas e venho puxando todas elas, para poder ficar bem esticado. Agora já tá bem esticadinho. E aí é amarrar. Vou cortar essas sobras. E a primeira parte tá pronta. Agora a gente precisa usar uma cola. O mais importante é deixar o máximo apertado. Então é legal pegar um monte de livro pesado, colocar em cima, e esses livros vão fazer um peso. Outra parte que é muito importante é na hora de colocar os livros maiores, é pensar que ele tem que ficar retinho, né? Então tem que ajeitar ele antes, que mesmo a costura mais apertadinha, ela vai dançar um pouco. Só cortar o papel, dobrar ele em várias partes e você faz tipo uma espátulazinha. Muita calma, vai pegando a colinha, passando ali para unir o papel com a linha. É isso aí, gente. É legal dar pelo menos umas 3, 5 mãos e deixar secar de um dia pro outro. A gente vai construir a capa. A gente vai deixar isso aqui de lado. Eu tenho aqui, ó, um papel cartão. Eu posso escolher se eu quero uma capa parda ou se eu quero uma capa preta. Base de corte vai ser essa parte de baixo. Vou pegar o fotolivro, vou colocar ele em cima do papel cartão para poder fazer a medida, né? Agora eu vou fazer uma marcação aqui em cima. Eu vou marcar onde eu vou cortar. Então tá marcado. Agora eu tenho que soltar um espaço para poder compor essa parte nova que se criou. Então não é só o tamanho de uma folha A4. Poderia só vir medir a folha A4 e dobrar no meio. Mas não, ele tem um espaço a mais. Porque lembra, a gente são 4, 8, 12 folhas A4 dobradas no meio e juntas, formando 3 cadernos de 4 folhas cada uma. Eu vou levantar ele aqui. Vou fazer uma segunda marcação aqui do outro lado, ó. Vou deitar ele. Agora eu vou fazer uma outra marcação daqui. Tem que fazer uma marcação aqui embaixo também para eu saber onde que termina. Vidro posicionado. Eu vou marcar aqui com a régua. Já posso tirar aqui a minha parte interna. E com o estilete eu vou fazer o corte. Vou pegar aqui meu livro de novo, que é a minha marcação principal. Pra ver se tá fechando legal. Então agora é só cortar. Essa é a nossa capa. Agora a gente precisa unir os dois. Então vamos posicionar o nosso miolo. Primeiro passo é empurrar e apertar para a gente poder marcar onde que vai ficar. Essa parte é crucial, tem que ter muita atenção. Olha como que ele já vai tomando forma.
colagem da capa com o restante. A gente vai fazer a marcação de um vinco. A gente pode fazer com uma régua, com a própria agulha que a gente fez a costura, só que do lado mais grosso, afundar o papel um pouco. Então eu vou medir aqui, ó. Eu vou medir 0,5 milímetros, né? Meio centímetro. E vou marcar já vincando. Aqui em cima também. E aqui embaixo. Aí com essa marcação eu venho fazendo o vinco, ó. Muito cuidado, porque se você passar com muita força, o papel pode rasgar. Agora que eu já tenho um vinco, eu marco aqui com a régua em cima dele. E dobro aqui. Com muito cuidado, eu vou virar o meu livro e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então a gente vai passar uma colinha. É legal não deixar excesso, tá? Então a gente vem com ele por cima. Encosta no meio onde a gente já marcou. E aí vem com um dos lados da capa. Empurra bem pra ele colar legal. Tá vendo que ficou sobrando um pouco de capa, que passou um pouco aqui. A gente vai fazer um procedimento que chama refilar, é a finalização. Eu vou vir com a régua, daí eu vou cortar toda essa sobra, cada parte. É isso, eu vou agora refilar todo o livro. Então é isso, pessoal. O livro foi todo refilado, ele tá aqui com todas as pontinhas ajustadas, né? Agora só colocar as fotos dentro. Nessas fotos aqui o tamanho não vai ser legal, tá vendo? Eu dou uma dica de tamanho, que é esse tamanho dividido por 2, caso você vá fazer a impressão. E ela conversa muito bem com esse tamanho de livro. Você pode muito bem utilizar ele assim e colocar somente fotografias na horizontal. E aí cada um vai fazer com as suas fotos esse exercício, até poder colar. O nosso livro artesanal que a gente criou do zero. E agora a gente vai para a etapa número 4, a etapa da finalização. Já que a gente já criou o nosso livro, a gente precisa agora preencher ele, né? Então a gente vai lá na segunda etapa, pegar aquela sequência de fotografias e vai inserir nesse livro. A gente vai pensar em duas questões nessa quarta etapa. A primeira questão é onde que vai ficar localizada essas fotografias. E a segunda é qual o tamanho dessas fotografias. Existem fotolivros que a gente tem o mesmo tamanho definido e esse tamanho ele se repete para todas as imagens, ou a gente tem tamanhos diferentes, podendo até ser 2 páginas abertas de canto a canto. Acho que uma dica muito importante é sempre responder os porquês, né? Por que você está colocando essa foto ali? Por que ela tá nesse tamanho? Se você conseguir responder esse porquê, você tá no caminho legal. Essas fotos, você vai só selecionar onde elas vão ficar, né? Então, antes de colar a foto, antes de qualquer coisa, você vai colocar elas no fotolivro e depois vai vir passando folha a folha, volta, por inúmeras vezes. Isso aí é individual. Bom, agora a gente chega na parte final, que é a colagem das fotografias. Eu indico essa fita dupla face, que é uma fita muito barata e que vai dar para você colar, ela vai fixar e se no futuro você consegue tirar a fita também. Bom, é isso, gente. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, que esse curso busca resgatar um pouco do que foi perdido. Hoje a gente tem uma produção insana de imagens, a gente tira foto de tudo toda hora e por ter tantas fotos e a possibilidade de fotografar tanto, a gente parou de apreciá-las. Elas ficam perdidas num rolo de câmera que é gigantesco e que a gente passa a perder essa potência que uma fotografia tem, né? Porque afinal ela registra um tempo, um momento, uma cultura, ela registra toda uma expressão de um momento que está acontecendo no mundo. Bora resgatar isso e voltar a viver um pouco mais o real. Obrigado, gente. Valeu.